Obrigado, Jefferson. Boa noite a todos. Boa noite, Carol. Boa noite, Rita. Boa noite, família quântica, né? Nós temos uma família vibracional. Olha que coisa interessante, né? Nós somos privilegiados. Muito bem, vamos então começar. Nós estamos aqui com o nosso segundo módulo, mas vamos, antes de entrar nesse módulo, responder algumas perguntas que foram passadas da nossa aula passada. A Elaine Lopes, ela perguntou o que causaria queda súbita do cortisol. Elaine, a queda súbita do cortisol está muito ligada à depressão crônica, né? Aquela depressão que você já perdeu o controle, não consegue trabalhar com ela direito, de repente o cortisol despenca, né? É uma exaustão adrenal mesmo. As inflamações, infecções, tumores ou o uso de corticoides também podem fazer com que o cortisol despenque. Alexandra Dalacqua. Você acredita que conseguimos tratar transtorno do déficit de atenção e de humor em criança, TDAH, através do cuidado do intestino, né? Cuidando do intestino, principalmente nos casos de irritação? Ô, Alexandra, esse déficit de atenção, transtorno de déficit de atenção e de humor, né? Ele ainda não é como algumas doenças psicológicas emocionais, ele não é plenamente compreendido, mas você tocou numa questão fundamental, né? Assim que eu li a pergunta, eu lembrei do Calmares na hora, né? Mas você pode, sem dúvida, cuidar do intestino, e a gente sabe que o intestino é o nosso segundo cérebro, tá? Ali é uma quantidade muito grande, né, de neurotransmissores, e parabéns pela pergunta, e a resposta é sim. Você faz o protocolo, né, para o transtorno de déficit de atenção, e caso você tenha um curso de iridologia, tira foto para ver como é que está o intestino. Com certeza ele está em disfunção, né? Acredito sim que você pode melhorar o humor de crianças e de adultos tomando conta do intestino, viu? Ana Gonçalves, qual ômega 3 seria mais indicado? Ana, seria um ômega 3 que você chega para comprar e você não enxerga o ômega 3. Se você enxergar a cápsula, já está oxidada, tem que ser uma embalagem escura, né? Ou que não permita a entrada do sol, para não oxidar. Tem que ser um ômega de boa qualidade, apesar de que hoje, absolutamente todos os ômegas que a gente comprar, ele já não vai ter a qualidade, né, do que teria há 10 anos atrás ou 20 anos atrás, porque os mares realmente todos estão contaminados, os peixes já não são completamente saudáveis, mas ainda é um ômega 3, né? Então, a gente realmente tem que ter alguns cuidados, né? Ele não pode estar oxidado, ele não pode estar na presença do sol. Se você arrotar peixe, daí a pouco você tomou, ele não é um ômega, né? Ele é óleo de peixe, e também a gente comenta que se você pegar ele e colocar no congelador, ele não pode ficar branco, ele não pode empedrar, né? Não pode endurecer, senão ele não é um ômega de boa qualidade. Mas, como a gente não vai encontrar o ômega perfeito mais, né? Existem marcas excelentes, infelizmente, a gente pode se nortear também pelo preço. Os melhores ômegas são aqueles que custam mais caro, tá? Pacientes oncológicos podem usar o Inulivita? Ela ouviu em algum lugar que não seria bom, né? Ana, o Inulivita, ele é a inulina pura, né? A inulina é a fibra das frutas, é a fibra preferida dos bacilos, das bactérias positivas, né, da nossa microbiota intestinal. E 70% das células todas do sistema imunológico estão ali no intestino, né? Então, Inulivita, eu tenho quase certeza, né, para te falar que não, porque ele faz parte, ele é um prebiótico da reconstituição de uma microbiota excelente, para que a imunidade também ajude a modular essa questão de neoplasia de câncer, né? É óbvio que existem alguns produtos, alguns medicamentos, que eles devem ser evitados durante a quimioterapia, né? Mas essa imunidade básica, se você tiver com uma boa imunidade, isso aí faz parte do dia a dia, tá bom? Pode usar Inulivita, sim, em pacientes oncológicos.
porque se a nossa microbiota estiver em disfunção, você vai ter cólica, você vai ter diarreia, e isso aí vai agregar, né, infecções, isso aí vai agregar um problema já para o paciente que está enfrentando uma situação complicada. Tá? A Ana ainda continua perguntando como podemos falar ou interagir com células cancerosas. Ela fez, eu acredito que ela tenha feito essa pergunta, porque nós falamos o quão é importante respeitar as células do corpo, né? Ter noção aí, né? 100 trilhões de células que formam os nossos órgãos e tecidos e sistemas, né? E eu acredito que o câncer ele seja o ápice da tristeza, né? A gente não pode ficar se culpando, né? Se eventualmente a gente estiver enfrentando uma situação dessa, mas nunca é tarde para acordar, para despertar, não é verdade? Então, o que você pode fazer com as células de câncer no seu corpo, com tumor, alguma coisa, né? É você, no mínimo, pedir perdão e falar, eu estou aqui, nós estamos lutando junto, né? Eu tenho consciência da sua existência, eu tenho consciência de que eu fui relapsa, né? Mas agora nós estamos no controle, né? Eu respeito, meu amor, e obrigado pelo alerta, né? O câncer, assim como todas as doenças, não deixa de ser um alerta, né? Então, perdão, gratidão, tudo isso aí que a gente deixa de dar, né? Para o nosso corpo ao longo de nossas vidas. Eu acho que é só isso. Então, nós vamos dar início aí. Então, psiconeuroimunologia, pesquisas adentro, protocolos e recomendações. Vamos um pouco mais fundo hoje. Em um cenário pandêmico, que é a nossa situação atual, né, é esperado que as pessoas apresentem um maior estado de vigília, preocupação, desorientação, os níveis de estresse elevados, receio de vir a óbito, entre outros. Eu gostaria de fazer um parênteses aqui e pedir para vocês continuarem se cuidando, né? Nós estamos vendo que a Europa está sofrendo novos surtos, inclusive a China, e nós não podemos nos esquecer que o Brasil teve essa explosão de contaminação depois do Carnaval, né? Então, agora está vindo o Carnaval, está vindo as festas de fim de ano, né? E a China, ela está, inclusive, pagando em dinheiro para que pesquisadores desvendem para eles lá o motivo real, né? Então, nós temos as vacinas, nós temos os meios de evitar, e nós não temos o domínio ainda sobre essa doença, porque se nós tivéssemos, não é, sobre esse vírus, a China e os países todos do primeiro mundo não estariam de novo numa situação de reinfecção. Eu estou muito feliz pela condição do Brasil. Eu agradeço a Deus todas as noites, eu mentalizo, né? O nosso comércio funcionando, a gente fazendo palestra novamente, aquelas reuniões legais, né? Todo mundo se abraçando, né? E vamos fazer com que isso continue, vamos fazer a nossa parte, pelo menos, não é? Vamos continuar o que a gente está fazendo, se protegendo, que é uma forma de autorrespeito, e respeitar o próximo também. Então, a exposição a fatores estressantes corrobora para perturbações imunológicas, desde o surgimento de doenças até a sua progressão. Então, eu sei que acontece com vocês, comigo também acontece muito, de conversar com pessoas que foram afetadas psicologicamente, né, fisicamente, por essa época aí pandêmica, né, esse cenário pandêmico que o mundo vive. E eu poderia dizer que hoje, aqui na sala, e no país todo, no mundo todo, todos nós sofremos de alguma forma com tudo que aconteceu, né? Isso aí afeta psicologicamente. A gente ouve falar que aumentou os pesadelos, a insônia, não é? A própria depressão. A pessoa já tinha assim, uma tendência para o isolamento, ela foi incentivada a ficar mais isolada, né? Então, tudo isso contribui para que a nossa imunidade ela despenque. Então, é muito oportuno, é muito legal a gente estar aqui para falar de psiconeuroimunologia, né? Porque a gente está, no mínimo, prestando atenção nos movimentos do nosso cérebro, né? Até então, ele funcionava como se fosse um cavalo solto no pasto, né? No pasto, e a gente sempre acreditou que o pensamento ele era uma coisa inócua, né? E hoje a gente está vendo aqui, pela explanação dos cientistas, tanto no primeiro módulo quanto esse, quanto no terceiro, de que realmente o pensamento ele modula a nossa saúde, não é? E até mais, coisas ainda desconhecidas, não é? Que a gente pode se beneficiar através dessa modulação, cuidado, não é? E o que eu costumo
chamar de realmente uma higiene mental com os pensamentos, né? Eu vi uma frase uma vez muito engraçada que falou assim: existem alguns pensamentos que antes da gente soltar ou pensar, a gente tinha que colocar roupa neles, tão feiosos que eles são, né? Então, não vamos ficar maquinando coisa feia dentro da mente da gente, não, porque todas as nossas criancinhas internas, as nossas células, estão ouvindo, né? Então, se o negócio é feio, pensamento é negativo, vamos deixar para lá. Então, nós veremos hoje aqui estratégias de cuidados para a manutenção da saúde física e mental, fortalecendo o sistema imunológico, no intuito de mitigar os impactos negativos a médio e longo prazo no organismo. Algumas recomendações básicas, né? Nós comentamos no nosso primeiro encontro a importância de brecar o início das somatizações, né? Então, a gente, graças a Deus, evoluiu muito, né? Espiritualmente, moralmente, nesse sentido. Então, muita coisa feia ficou para trás, tipo, morreu antes ele do que eu, e tá com câncer, não é meu parente, eu não estou sentindo a dor, né? Sofreu um acidente, aí eu não conheço, papapá, tudo isso ficou para trás, né? Isso aí a gente já superou, a gente sabe que a humanidade é uma grande coletividade, e tudo que afeta o próximo nos afeta também. Inclusive, quanto mais nós aumentamos os muros de nossas casas, mais a gente corre risco e corre perigo, porque a gente está dizendo que você realmente não quer contato, ou então que tem uma coisa muito preciosa ali dentro, né? Então, vamos começar a desconstruir esses muros aí psicológicos, não é? Morais e sociais que nós construímos por insegurança, né? E vamos nos expor mais de uma forma amorosa. E a Rita falou uma coisa tão bonita aqui no bate-papo antes, né? Ela falou: cada um tem o seu tempo de compreensão das coisas. Então, a gente tem que respeitar esse tempo, né? Mesmo porque, será que eu teria esse discurso há 10 anos atrás? Será que vocês estariam com os corações abertos para ouvir tudo isso há 10 anos atrás? Dificilmente, viu? A gente estava numa verdadeira briga de foice para sobreviver, não estava não? Então, não dê ouvidos a fofocas e nem fale mal dos outros, você vai estar falando mal do irmão, né? E para isso existe um juiz. Então, evite discussões, pois não lhe levam a lugar nenhum. Ria de si mesmo, respeite a opinião dos outros, exponha a sua opinião e seus sentimentos e peça ajuda quando for necessário. Reconhecer e aceitar nossos próprios medos, colocar na cabeça que os nossos erros não fazem de nós o próprio erro, né? Os nossos erros não são reflexo do nosso caráter, da nossa personalidade, senão a gente errava o tempo todo, não é? São momentos e percalços que a gente errou e pecou contra a gente ou contra o próximo, né? Mas isso não nos define como seres humanos. E eu lembro da Rita novamente, né? Cada um tem seu tempo de compreensão e, por mais doido que pareça, de repente o erro, o pecado, o tombo, a falha foi o caminho da compreensão para ambos os lados, né? Então, aprenda tudo sobre seus medos e transtornos, né? O corpo humano, a mais criativa invenção do universo, é uma máquina programada para nos manter em equilíbrio. Aposte nisso, né? Eu me lembro de um encontro, de uma palestra lá na região de São José do Rio Preto, e a gente falando sobre isso, né? Que a terapia vibracional, ela é autocura, porque se você pegar qualquer uma frequência de qualquer linha, ali não tem química, ali tem uma reconquista de uma informação orgânica que foi perdida. Ok, ela não tem química, mas ela tem uma informação biofísica que ela vai refletir na bioquímica do organismo. Então, tinha um necropsista na sala, né? Pessoal que faz autópsia, necrópsia, e ele levantou a mão e ele falou: olha, você sabe que às vezes a gente está fazendo autópsia, necrópsia nos cadáveres, e a gente encontra cicatrizes nos órgãos, em vários locais do corpo, de doenças que surgiram e desapareceram, e você pergunta para a família fala: não tinha problema no fígado, não tinha problema nos rins, não tinha problema nos pulmões, e aquilo passou despercebido, né?
é óbvio que existe uma reserva biológica muito grande, individual, né? E para isso, quem é da diátese 1, do terreno 1, existe essa facilidade, né? Em recomposição homeostática celular. Você fica doente, mas você cura rápido, não é? Então, essas são algumas recomendações para a gente evitar somatização e doenças psicossomáticas. Pesquisas recentes demonstraram que muitos alimentos e bebidas também podem agravar ou desencadear sentimentos de ansiedade. Nós somos um todo, né? Essa ideia cartesiana de que se eu trabalhar, tiver uma casa para morar e tomar um polivitamínico, está tudo certo. Na realidade, a gente sabe, inclusive no dia a dia dos atendimentos, você pode fazer um protocolo genial, mas se a pessoa ela não se ama, ela não se aceita, ela não recebeu aquelas orientações, as células estarão fechadas, né? Para essas frequências. Então, a função do terapeuta não é só fazer protocolo. A função do terapeuta é basicamente enxergar a pessoa que está na sua frente como uma criatura holística, né? A situação ali é puro holismo, não é? E ela, no mínimo, se você não tiver, né, se acredita que você não tem, nossa, um cabedal para explicar terapia quântica, física quântica, etc., pelo menos saiba ouvir, né? E deixe transparecer que você tem interesse, né? E faça com que a pessoa se sinta acolhida, aí as células se abrem, porque ela encontrou um amigo ali que quer ajudar aquela pessoa. Em contrapartida, outros estudos concluíram que certos alimentos são benéficos por suas propriedades calmantes, estabilizadoras do estado do ânimo e do humor. A cafeína, ela deflagra a ansiedade e até sintomas de pânico, porque ela excita diretamente vários mecanismos de estimulação do corpo. Eu não sei se vocês sabem, mas centros de reabilitação para dependente químico, né, dependente de droga, e mesmo pessoas foram internadas por síndrome do pânico, descontrole psicológico e emocional, não tem café nesses locais, não é servido café, né? E por experiência eu já vi, quando essas pessoas saem desse centro de internação, elas vêm desesperadas para tomar café, para procurar café, beber café, porque existe uma dependência química muito grande da cafeína, né? Eu não estou dizendo para vocês pararem de tomar café, estou dizendo que quando vocês forem fazer protocolo para ansiedade, síndrome do pânico, depressão, vocês não apostem na cafeína, tá bom? Então, a cafeína eleva o nível de noradrenalina no cérebro, que é um neurotransmissor precursor de adrenalina, e aumenta a ansiedade. Então, o sistema nervoso ele é particularmente suscetível também, principalmente, eu coloquei isso aí porque eu acho muito básico e importante, né, aos efeitos do álcool, pois o mesmo, olha que interessante, consegue atravessar facilmente a barreira hematoencefálica, dura máter, né, e o álcool ele chega ao cérebro, causando uma inflamação imediata, uma irritação imediata. É por isso que a gente vê, né, todas as pessoas que bebem muito, que entram num processo crônico de vício em álcool, não têm paz de espírito e principalmente as pessoas que convivem com ele, né? Então, em função disso, o álcool pode causar uma mudança de comportamento muito rápido quando consumido em excesso. Os principais sintomas causados pelo uso abusivo do álcool, né? Ansiedade, depressão, acessos irracionais de cólera, baixa capacidade de julgamento, perda de memória, vertigem e coordenação motora deficiente. Então, fica essa dica: álcool e café, açúcar, né? Carboidratos simples que se convertem em glicose muito rápido, em açúcar muito rápido, tudo isso tem que ser tirado de uma pessoa que você objetiva um bom protocolo para ansiedade, para depressão, né, para bipolaridade, síndrome do pânico, etc. A terapia vibracional quântica modulando órgãos e sistemas conectados ao sistema psiconeuroimunoendócrino. A medicina convencional ela é baseada na física newtoniana. Ela vê o corpo como uma biomáquina, ela enxerga o cérebro como um biocomputador e a consciência como um subproduto sem muita importância.
tratamento com medicamentos e cirurgia para consertar biomecanismos anormais do corpo físico. Como nesse mundo aqui não existe a perfeição, a gente é muito grato, né? Aliás, todos nós estamos aqui vivos porque nós fomos acudidos em algum momento pela medicina alopática. Mas acontece que a medicina alopática, ela peca nessa questão de não enxergar a mente como precursora de todos os males, né? Então, de repente, eu posso parecer muito radical falando isso para vocês, mas a gente tem que ser honesto, né? A gente sabe que a mente, ela modula realmente todo o organismo a partir lá do sistema límbico. Nós vimos isso na aula passada, até o que você enxerga, não é? A forma com que você enxerga, ela modifica o tamanho de uma área lá no cérebro chamado preconceus, aonde existe uma quantidade maior de neurônios, maior de células, estabilizando a felicidade, não é? O contentamento, a paz na sua vida. Então, se a gente tiver bons olhos, né? Se a gente tiver consciência de que a gente pode modular os nossos pensamentos, e nós temos os quânticos todos, não é? Então, a gente vai ter uma outra expectativa de vivência e convivência, né? A medicina vibracional, ela já é completamente ao contrário, né? Ela é baseada na física quântica, ela vê o corpo como um sistema integrado dinâmico de energia, né? O corpo ele é um reflexo do que vai na mente. A mente e o espírito são a verdadeira fonte de consciência, o verdadeiro operador que controla o cérebro, um biocomputador mente-corpo, né? As emoções podem influenciar as doenças por meio de ligações energéticas e neurohormonais. Lembra lá que nós falamos? Neuropeptídeos, se transformando em neurotransmissores, né? Entre o corpo e a mente. Nós temos a medicina vibracional, o tratamento de frente com diferentes formas de frequência de energia para reequilibrar o complexo corpo, mente e espírito. Que foi o que eu falei para vocês, né? Eu acho que nós temos tantos recursos dentro da terapia vibracional e que se você agregar esses recursos com esse discurso realista que a gente tem, não é? De que a mente é importantíssima para a nossa saúde, a forma com que você modula, né, as suas intenções e pensamentos, então nós seremos realmente excelentes cuidadores, viu? Bloqueando processos de somatização. Nós já falamos no Joe Quantique na primeira aula, vamos falar de novo, né? O Joe Quantique, ele cria uma barreira para somatização, sabe aquele lance de esticar a corda, não é? Esticar o elástico, aquele negócio de dar corda para se enforcar. O Joe Quantique, ele breca isso aí, porque ele faz a liberação dos receptores celulares CB1 e CB2 para o bom funcionamento do sistema endocannabinoide que nós temos no corpo. Então, o nosso cérebro, a nossa mente, ela produz o tempo todo, né? Mesmo que seja em pequena quantidade, canabinoides que nos deixam felizes, não é? Mas a gente precisa, felizes, dispostos, mas a gente precisa liberar esses receptores, senão as células não vão enxergar, não é? Então, ansiedade, somatização e depressão, esquizofrenia, doenças mentais degenerativas, resultados do contexto em que vivemos na nossa sociedade moderna. Na busca de soluções para isso, muitas pessoas recorrem às drogas, né? E sendo que eu comentei com você, eu comentei ontem com a turma de Ribeirão Preto, eu preciso comentar isso com vocês. Primeiro, eu preciso falar que eu não estou ficando louco, vocês podem ficar tranquilos, né? Mas nós conseguimos produzir drogas de excelente qualidade sem você precisar ir lá na boca buscar e ficar viciado. Como é que a gente faz isso? Comecem a treinar. Se você não está muito bem, se você está chateado, não é? Se você está numa expectativa de alguma coisa, eu espero que você já esteja tomando o Joe Quantique diariamente. Na realidade, o Joe Quantique, né? Eu acredito que hoje ele seja a porta de abertura para todos os protocolos. Então, o que você vai fazer? Preste atenção. Lembra que nós falamos que nós temos conectores, né? Que unem, são pontes que, através das sinapses neurais, elas procuram as conexões ali, quânticas, elétricas, vibracionais e etc., nos receptores, para que a gente
pense alguma coisa corretamente, para que a gente resolva uma situação corretamente, mas ali fica. É por isso que nós usamos o neurotóxico para limpar isso aqui das toxinas emocionais que nós mesmo produzimos, não é? Então, como eu posso acessar esses neurotransmissores, essa coleção de canabinoides que eu tenho disponível? Lembre-se de um bom momento, algum momento que tenha te trazido felicidade. Aumente essa emoção com a gratidão de você passar por aquilo, estar vivo e ter boas lembranças. Aí você vai acessar drogas de excelente qualidade para que você fique muito feliz, né? E animado e disposto, sem que você se contamine com drogas químicas. Tá bom? Deu para entender? Acesse boas lembranças. Joga fermento nessas boas lembranças, né? Poxa, que viagem bacana, não é? Poxa, que evento bacana, não é? Que legal quando eu comprei o primeiro carro, que bacana quando eu peguei o diploma lá do colégio, quando eu entrei na faculdade, que felicidade, né? Aí você somatize essa situação. Eu estou aqui, eu venci tantas barreiras, passei por momentos maravilhosos, e eu sou grato a Deus porque eu sei que momentos melhores virão. Seu corpo enche de canabinoides porque eles foram liberados das sinapses, né? O sistema endocannabinoide humano, ele começa a fazer captação dessas emoções transformadas em neurotransmissores. Okay? Então, o nosso canabidiol endógeno em equilíbrio, ele combate eficazmente quadros de esquizofrenia, notadamente causados por uso quanto mais da maconha. A maconha, a gente sabe que ela é muito utilizada. Nós não estamos aqui criticando droga nenhuma, mas nós sabemos que é química. Além dela tamponar todos os receptores CB1 e CB2, você cria uma dependência, né? Você se expõe a uma situação que tem implicações físicas, morais e espirituais, sendo que se você for esperto, você consegue se livrar através dos recursos que nós temos disponíveis, no nosso caso, a terapia vibracional, mas a partir do momento que você começa a se enxergar corretamente, você começa a perceber a divindade que você é, sem precisar de maiores recursos químicos, não é? Para poder se aceitar como ser humano. Essa informação aí do canabidiol em equilíbrio é uma informação da revista The Lancet de 2020, é muito recente. Tá bem? Vamos aqui falar de novo sobre o protocolo indicado para modular e aprimorar o eixo psico-neuroimuno-endocrinológico. O nosso diol Quantic, em gotas, 15 gotas de manhã e ao deitar, sublingual. O gelímbico junto na mesma quantidade de gotas, o Mentalis e o neurotóxico. Excelente. Miguel, lembrei de mais alguns, não é? Você pode colocar, tá bom? Mas se você pegar por base, nós estamos falando de psiconeuroimunologia, tá bom? Se você pegar como base Diol Quantic e Consciêncios, os outros serão agregados de uma forma muito positiva, mas independente do que você colocar depois, né? Pode colocar Neurovit, Neurotóxico, pode colocar o Calmalis, pode colocar o Centralis, que é maravilhoso, né? Mas você já vai estar fazendo um bom protocolo, e o Traumavit Gel e Consciência Gel também, né? Isso aí seria um protocolo básico, que ele pode ser modificado, agregado, né? Dependendo da situação, mas, por experiência, Diol Quantic e Consciência são os nossos parceiros de jornada aí nesse curso de psiconeuro. Nós temos, então, o sistema límbico, que o hardware, ele é a caixa preta, não é? Do nosso organismo, do nosso emocional. É aí que se acumulam as informações, as emoções todas que norteiam o nosso organismo. Nossa, Miguel, você falando dessa forma, né, tão enfática,
você dá a impressão, às vezes, de que nós somos seres estritamente vibracionais. Olha, seria uma incoerência da minha parte, mesmo porque o nosso físico ele é um reflexo do nosso emocional, né? Mas se vocês partirem realmente dessa premissa de que é a minha mente, é o meu pensamento, são as minhas intenções que vão modular a minha saúde através do sistema límbico, nós não estaremos pecando. Então, a gente lembra também dos gelímbicos, viu? Já falar, contínuo gelímbicos mentais, neurotróficos, trauma vítima, consciência. Então, nós temos aí o sistema límbico, que ele é um agregado, é uma região do cérebro, com todos os agregados de órgãos, né, cerebrais, e literalmente transforma em realidade o nosso pensamento. A associação límbica compreende todas as estruturas cerebrais que estejam relacionadas, principalmente com comportamentos emocionais e sexuais, aprendizagem, memória, motivação, mas também com várias respostas homeostáticas. É óbvio que nós vamos encontrar, que nós encontramos, não é, muitas e muitas e muitas pessoas que perderam esse controle, né? Que perderam esse controle, elas não têm mais esse foco no emocional, elas se entregaram para os problemas físicos e elas estão navegando a própria sorte no controle automático, né? E aí que entra o papel do terapeuta, né? Ele através da anamnese, ele reiterar, né, a importância daquela pessoa no contexto, não é? E tem uma pegadinha muito legal, né? Durante esses encontros, essas anamneses, a pessoa, então, ela está triste, ela está batida, ela está chateada, e ela quer te passar a impressão que ela realmente não tem mais função nenhuma, que ela não é mais nada. Uma pegadinha legal que você pode fazer é você perguntar para ela assim, como você acredita que estaria hoje os seus filhos, seu esposo, sua família, sua mãe e seu pai, se você não tivesse nascido, se você não estivesse aqui? Ela vai levar um choque. Ela vai falar, não, porque eu acudi meu pai, eu acudi a minha mãe, eu acudo meus filhos, pá. Aí, se ela não falar para você, ela vai falar para ela mesma. É só um momento, deixa eu prestar atenção, porque ele conseguiu o fio da meada, né? Tem uma importância. Então, a principal função do sistema límbico é a integração de informações sensitivas sensoriais com o estado psíquico interno, onde lhe é atribuído um conteúdo afetivo a esses estímulos, e essa informação ela é registrada e relacionada com as memórias pré-existentes. É uma grande cadeia, né? Foi o que nós comentamos aqui agora mesmo, né? São elos que vão se fortalecendo a partir de pequenas atitudes, não é? Pequenas atitudes, o que leva à produção de uma resposta emocional adequada, consciente ou não. É um conjunto de estruturas com altas concentrações de neuropeptídeos, eles são formados o tempo todo, são cadeias de aminoácidos usados para a comunicação intercelular e que podem funcionar como hormônios e neurotransmissores, literalmente, a mente sobre a matéria. E um sistema adjunto que contém noradrenalina, serotonina, dopamina, não é? E por aí vai. Tudo isso é modulado pelas emoções. Então, nosso parceiro ali, límbicos, ele é muito indicado para harmonizar o desempenho e a clareza mental, né? Literalmente modulando, né, a informação de um sistema límbico, de um hipotálamo desinflamado, né? De um hipotálamo, de uma região, de um agregado ali dentro do cérebro, que está funcionando dentro da sua frequência correta, né? Então, os gelímbicos, ele objetiva e nos devolve o equilíbrio da mente, o autocontrole e uma vida mais equilibrada e as tomadas de decisões corretas. Temos também o nosso consciêncios, né? Que ele tonifica e modula as manifestações energéticas relacionadas com a alteração de humor e comportamento, né? E o fator concede nas nossas emoções e modula a nossa interface mente-corpo. Qual a relação entre o intestino, ansiedade e depressão? Já foi falado aqui que a nossa microbiota ela é um conjunto de micro-organismos que tem a função de defesa do organismo, além de auxiliar na absorção dos nutrientes. Eu fiz uma besteira aqui,
né? O consciêncios, ele que traz o equilíbrio de volta, não é? E os G límbicos, que é o biofator dessa região do cérebro que vai modular as nossas emoções. Tá? Lembrando que o consciêncios tem taurina, coenzima Q10, tem mentalis, nutrissono, e ele controla o nosso sistema nervoso autônomo. Tá? Consciêncios. Ele vai controlar o nosso sistema nervoso autônomo. Então, a nossa microbiota, a gente lembra de novo, né, do Ilulivita, a importância da gente... eu vi uma pesquisa, estava lendo hoje sobre uma pesquisa muito recente, e vocês vão achar muito doido isso, que as pessoas que consomem muito açúcar, não é? As pessoas que consomem muito carboidrato simples são pessoas com uma grande tendência a ter demência, Alzheimer e Parkinson na terceira idade. Né? Existe um desequilíbrio endócrino em função dessa quantidade muito grande, né, de glicose no organismo. Isso aí, a longo prazo, acaba comprometendo a nossa mente, o nosso sistema imunológico, o nosso cérebro. Tá? Então, a microbiota é responsável pela produção de grande parte de substâncias neuroquímicas, como serotonina, dopamina, o complexo B. Se você tiver em equilíbrio da microbiota, você vai produzir, inclusive, complexo B vai facilitar, não é? A produção de vitaminas, serotonina, dopamina, né? Regulando a nossa aprendizagem, memória e humor. Que são os neurotransmissores, né? 70% das células do sistema imunológico, né? 500 milhões de neurotransmissores e por aí vai. Microbiota. Existem situações em que a membrana que protege o intestino ela fica danificada, permitindo que substâncias tóxicas, metais pesados e bactérias intestinais caiam na corrente sanguínea. Foi aquilo que nós falamos anteontem. Você provoca o estresse, ele provoca uma permeabilidade intestinal. Nós conseguimos inflamar o intestino delgado, né? A gente consegue complicar a digestão através do emocional, né? Então, o que vai acontecer? Cria-se uma disfunção, uma inflamação, e aí, enterócitos, as microvelocidades, elas se abrem tudo, e tudo que estava suspenso no intestino acaba passando para a corrente sanguínea, né? Nesse caso, ao analisarem a amostra de sangue de pessoas com depressão, cientistas e pesquisadores observaram que 35% delas apresentavam sinais de bactérias da flora intestinal fora do intestino, conhecido como intestino mal vedado. Nós temos aí a permeabilidade intestinal, ó. Intestino delgado todo inflamado, por quê? Estava tudo tranquilo aqui, né? Aí você ficou nervoso, bateu boca com alguém, xingou alguém no trânsito, não é? Sofreu por antecipação, não está levando consciências, não está levando o diol-quantique, o gelímpico dentro da bolsa para te dar uma força, o neurotox, né? Aí você percebe que você começa com uma coceirinha na pele, começa a fungar, né? Aquela infecção urinária, aquela cistite antiga, ela volta, e tudo começou lá com as emoções. Quando os níveis de estresse estão muito altos, o cortisol ele fica desregulado e abre a possibilidade de desenvolver a desbiose intestinal. Essa doença compromete a reação ao estresse e também a produção de serotonina, além de derrubar a imunidade. Outra hipótese que eu achei muito interessante, eu acredito nela, é que o organismo que estava detendo essas bactérias fora do local onde deveriam estar, desencadeia a resposta autoimune, inflamações, né? Que afetam o humor e a disposição física e podem desencadear episódio de depressão. Vamos supor, então, que você tenha desbiose, tenha permeabilidade intestinal, né? Você pode ter certeza que seu cérebro está inflamado. Quem tem desbiose, quem tem permeabilidade intestinal, não vai conseguir ter sucesso em protocolos para obesidade. Por quê? Porque está passando tudo para a corrente sanguínea, não é? O emocional ele vai procurar uma compensação, no caso na comida, né?
E pior, o cérebro ele está inflamado, porque ele está recebendo um monte de bactérias, um monte de detritos fora que não deveriam estar ali, que estão sambando pelo corpo todo, né? E hoje nós sabemos que absolutamente todas as pessoas obesas, elas têm duas características. Elas têm disbiose intestinal, permeabilidade intestinal e elas têm o hipotálamo inflamado. Então, seria de bom proceder a gente colocar no protocolo para a obesidade também os gelímbicos, né? O gelímbicos ele vai promover uma desinflamação do hipotálamo, que é um componente muito importante lá do sistema límbico. Nós temos o Neurovit, e ele ativa a sincronização do fluxo energético em situações oriundas de conflitos no relacionamento, estresse e traumas. Ele é muito indicado, não é? Porque ele é a informação do lítio. E o lítio ele é muito indicado para esses casos, mas ele é extremamente tóxico. Ele é muito bom, mas você tem que fazer controle, exame de vitamina o tempo todo. Nós, olha que coisa incrível. Não temos esse problema de acúmulo, nem com Neurovit, nem com nenhum quântico, né? A gente só fica com a parte boa, não é verdade? Então, o Neurovit ele vem nos ajudar em casos de estresse, traumas, relacionados com desequilíbrio de caráter energético e emocional, que inclui sofrimento, angústia, ansiedade, agressividade, alteração de humor e de comportamento, distúrbios de afetividade. Então, existem dois vibracionais que são muito indicados, felizmente, né? O Neurovit e hoje eu estou pegando no tranco. O nosso Centralis, né? O que acontece? O Neurovit, ele é a informação do lítio. O Centralis, ele é a informação do lítio também, só que numa frequência maior, né? Então, nós podemos indicar o Neurovit para casos de estresse, nervosismo, irritação, né? E o Centralis para casos de depressão, ensimesmamento, não é? Recolhimento, tristeza, ok? O Neurotox, a gente fala muito no Neurotox, esse nosso curso de psiconeuro, ele vai lá nas sinapses neurais e ele faz uma faxina, ele passa a vassourinha, né? Ele é um modulador de energias excessivamente diminuídas e absorvidas em si mesmo, em vista de sofrimento emocional, pensamentos obsessivos, humor deprimido, raiva, irritabilidade. Mas pensem no Neurotox como um faxineiro de sinapses. Vamos falar agora um pouco sobre doenças psicossomáticas e a epigenética. Então, um estudo publicado recentemente na América revelou que 20% dos pacientes que se apresentam em ambulatórios médicos têm sintomas não relacionados a fatores físicos. 20% é muita coisa nesse caso aí, porque se você chega com uma queixa específica, você tem que encontrar um motivo ou uma deficiência no órgão ou no sistema. Não são encontrados, né? Uma pesquisa anterior disponível na American Journal of Medicine observou que 1.000 pacientes em mais de 3 anos e destacaram-se fadiga, tontura, inchaço, insônia, impotência, dor de barriga nas costas, na cabeça, dificuldade para respirar, né? E eram todas as causas psicossomáticas, onde foi impossível detectar a origem física desses males pontuais. Então, a palavra psicossomática é uma palavra de origem grega, é uma junção de duas palavras gregas, psique, que significa psico e alma, e soma, que é o corpo. E, desse modo, uma doença psicossomática é aquela que não é exclusivamente somática, corporal, mas tem origem na psique, no ego e na alma, não é? Então, uma dica legal também seria você fazer meditação, não é? E eu reitero, tá bom? Caso você esteja usando o Diolpati, né? Caso você esteja usando o Neurotox, Consciêncios, né? Você
vai ter muita facilidade no seu momento de meditação. Nossa, Miguel, eu escuto falar tanto de meditação, como é que faz esse negócio? É muito simples. É muito simples. Uma das formas mais simples, já que nós estamos todos neuróticos por tempo, vamos usar isso a nosso favor. Vamos pegar o nosso patrão aqui, o celular, programa lá 10 minutinhos. Tenta fazer isso todos os dias. Programa lá 10 minutinhos. Miguel, 10 minutinhos, eu não consigo, senão eu fico louco. Tem um monte de coisa para fazer. Legal. Programa lá 5 minutos. Senta num cantinho. Tira o interfone, né? Deixa só o alarme do celular ligado. Fecha os olhos, respira profundamente e foque a sua atenção na respiração. Pode ficar tranquila que o telefone vai tocar daí 5 minutos, o mundo não vai acabar nesses 5 minutos. Inspira, né? Respira, inspira, respira, preste atenção na respiração. Ah, como é que faz isso? Preste atenção na ponta do nariz. O ar está entrando, o ar está saindo. A gente vai sair do piloto automático e vai começar a tomar conta daquela situação por 5 minutos. Continua na meditação. Somente vai falar assim para você. Fia, você desligou o fogão? Vai falar, nossa, você vai falar, silêncio, cala a boca. Tá? Esse momento é só meu. E continua, estou falando do primeiro dia. Isso vai acontecer no primeiro dia. Continua no processo de meditação, né? Nossa, que delícia, esse momento é só meu. Estou oxigenando todo o meu corpo, né? Estou tendo domínio sobre a minha mente, a minha consciência está ficando clara. Aí a mente fala assim, Fia, e aquele boleto lá da net que você pagou, vai desligar a internet, viu? Fica atrás desse cara aí que você vai ver só. Aí o telefone toca, aí você pode sair correndo e verificar se o fogão está ligado, se a casa está pegando fogo, mas no segundo dia, no terceiro dia e nos outros dias, a mente ela vai perceber que finalmente tem alguém no controle, que é a sua essência, que é a sua consciência. Ok? Pode repassar isso aí para os seus pacientes. Então, se formos sinceros conosco, veremos que em muitas circunstâncias podemos ter tido doenças psicossomáticas, uma dor de cabeça, uma tosse, intestino preso ou solto demais, azia, entre outros. Ou seja, será que cada doença psicossomática tem um significado? A resposta é sim. Por exemplo, alguns autores argumentam que dores de cabeça sem uma origem física, ou seja, uma intoxicação alimentar, são resultado de um comportamento excessivamente autocrítico e perfeccionista. A gente tem que se permitir algumas coisas às vezes, né? Banho, correndo ali. O banho também pode ser um momento de meditação, né? A água tem esse poder. Aí corri nas gavetas lá para pegar uma camisa polo. Eu gosto de camisa polo, não encontrei camisa polo, estava tudo para lavar. Eu falei, eu vou pegar uma camiseta básica mesmo, não é? Aí minha mente falou assim para mim, nossa, mas palestrante, terapeuta, eu não uso camiseta básica, não é? Aí sabe o que eu falei para minha mente? Eu não estou pelado, né? E vamos lá. Nós temos aí 2 gráficos que nos mostram, depois vocês voltam aí, vocês vão dar uma lida nesses 2 gráficos aí, que mostram que o que a gente sente na parte de cima do corpo reflete na parte de baixo. O pensamento afetando realmente o intestino, coração e todos os órgãos. Vários exemplos, né? Pescoço, transtornos sentimentais e mentais. A cabeça, pensamentos em abundância, baixa autoestima. Artrite, sensação de que ninguém te ama e por aí vai, né? Tudo tem uma resposta, um reflexo psicológico. E foi o que eu comentei com vocês anteontem, né? Sempre que vocês estiveram fazendo uma anamnese de uma doença específica e pontual, eu tenho osteoporose. Lembra? Nós falamos de osteoporose na primeira aula, né? O amor, o sentimento de amor, a convivência com alguém que te ama, estabiliza a produção de osteoblastos, né? Os ossos ficam mais fortes e regeneram com mais facilidade. Então, você pode indicar para a pessoa o quê? Um neurotóxico, né? Um consciências, um trauma 20, né?
procurem sempre uma resposta psicológica e emocional para os problemas físicos que se apresentam. Vai estar pecando. Corpo. Greg Braden sempre relata um experimento nas palestras dele com uma mulher que tinha um tumor na bexiga. A mulher foi curada desse tumor, desse câncer, graças a uma terapia usada num hospital de Pequim, que trata pacientes sem uso de medicamentos. No vídeo, inclusive, você pode entrar no YouTube e digitar vídeo do hospital de Pequim, Greg Braden, que vai aparecer na hora, né? É impressionante. No vídeo exibido por Greg Braden, 3 terapeutas chineses, a mulher estava deitada lá, tinha uma máquina tinha uma máquina lá de captação de imagem, né? E estava sendo filmado em tempo real aquilo ali. Então, esses 3 terapeutas chineses diziam as mesmas frases, né? Já aconteceu, já está feito, está curada, não é? Isso aí não está mais em você, etc. E tal. Por 3 minutos seguidos. Essa energia ela foi comunicada ao campo eletromagnético da mente, ao corpo vibracional, à mente vibracional, à consciência daquela pessoa, né? Aí teve uma situação muito positiva que tem uma relevância muito grande e os terapeutas não podem se esquecer disso, e a gente, no nosso dia a dia, nós somos agentes de cura. Nós levamos a cura não só através da terapia vibracional e mudança de comportamento, mas também através das nossas palavras. As nossas palavras emitem uma frequência, uma vibração. Então, pode-se ver o tumor sumir gradativamente durante a verbalização. É impressionante, né? Essa autocura induzida pelo cuidado, não é? Pelo amor, pela intenção dos terapeutas, que contaminou a mente dessa paciente oncológica. Para te ajudar nessa investigação e na atenção do seu corpo precisa, listamos dores que são profundamente ligadas às emoções. Policie os seus pensamentos, né? Então, as dores musculares, né? Elas indicam uma dificuldade em lidar com mudança e, principalmente, aceitar a vida do jeito que está, não é? Então, a gente tem que começar a encarar isso como uma sequência natural da vida e aceitar que nem tudo é do jeito que a gente quer. As dores musculares, elas têm esse reflexo, né? Inclusive, tem pessoas, e várias pessoas na sala sabem disso, quando você precisa ir por obrigação em algum lugar, não é? Quando você precisa ir sem vontade, visitar alguém ou ter algum tipo de relação com alguém ou em algum local que não te agrade ou que te traga algum tipo de estresse, começa a doer as pernas, começa a doer a coluna, né? Dor de cabeça é um indicativo de que você está relutando em tomar alguma decisão importante, né? E ficar em cima do muro não vai resolver nada. É bom que você decida essa situação para que a enxaqueca vá embora. Dor de garganta. Caso tenha certeza de que foi algo de alguma inflamação, pense na situação atual e reflita se você não está tendo dificuldade de perdoar, o perdão liberta. Dor nas gengivas também pode ser indício de baixa tolerância e de dificuldade de tomar decisão, como diz a Rita, sempre que você não respeita o tempo do outro, você vai ter uma doença psicossomática. Dor nos ombros é a pessoa que tenta carregar o mundo nas costas, que é um movimento do ego também, entendeu? É muito legal você estender as mãos, ajudar, ouvir, né? Levar algum lenitivo para alguma situação difícil de alguém, mesmo porque quando você ajuda, o seu ego está sendo calado e a sua mente ela esquece dos seus problemas, não é? Mas isso em excesso, achar que a gente pode curar as dores do mundo, isso aí é um movimento terrível do ego também, viu? Então, não tome tudo para si, aprenda a se libertar e a delegar ações para outras pessoas. Não se sobrecarrega. Eu me lembro de uma outra frase muito bacana que fala assim, a intenção, na maioria das vezes, ela vale mais que as ações. E se a gente levar em consideração que nós vivemos dentro de uma grande entidade
vibracional e biológica, não é? E amorosa, que é o nosso universo, né? A gente sabe que o universo e Deus sabe das nossas intenções. Então, se você não tiver força nas pernas para ir até lá, a sua intenção foi, ela chegou naquele local, naquela pessoa, e ela fez a diferença. Então, nós temos o Consciêncios, que atua de maneira preciosa no tratamento do psiquismo, do nervosismo. Centralis, nós temos o Centralis, que ele trabalha de forma positiva no distúrbio do psiquismo, nervosismo, ansiedade, angústia, depressão psíquica, insônia, instabilidade, por aí vai. O Centralis, ele modula o sim e o não, né? O Mentalis, ele é o biofator do cérebro, não é? Da nossa caixa preta. Então, ele deveria também ser mais lembrado nessas situações, né? Tantas situações psicológicas e emocionais como situações físicas, né? Transtorno de inteligência, desânimo, depressão, cretinismo, senilidade, caiu, bateu a cabeça, não é? Esquizofrenia, Alzheimer e Parkinson, então vocês podem lembrar do mental. O tônico tox, ele vai devolver o quê? O ânimo, força de vontade, ele vai modular o estresse dentro da gente, né? Melhorar o nosso comportamento na correria do dia a dia. Ele vai nos dar mais energia para enfrentar isso. Nós temos o Traumavit, que ele é a frequência do mineral chamado rubídio, que é muito raro na Terra, no solo, né? E por uma coincidência incrível, não existe coincidências, né? O rubídio ele vibra na mesma frequência do hipotálamo, que é a sede das emoções. Então, quando você faz uso do Traumavit, você modula, né? Traumas, feridas psíquicas, pânico, terror, pesadelos, medo agudo ou desespero, condições que deixaram marcas e que promoveram um desequilíbrio vibracional no organismo como um todo. Sempre que vocês ouvirem alguém colocar alguma objeção em algum quântico, né? Ela está tendo mais pesadelo depois que tomou o Traumavit. Escutei um palestrante falar que não pode dar o Traumavit em tal situação, em tal situação. Sabe, isso aí tem que ser pensado, né, de uma forma racional. Porque se nós temos o hipotálamo, se nós temos essa região do cérebro de equilíbrio modulado, isso aí não tem contraindicação, mesmo porque não tem química. Nenhum quântico tem. Você pode usar sem medo algum. O halo, ele atua no desenvolvimento intelectual, perturbações de memória, atrasos escolares, ele aumenta a vitalidade cerebral, facilita a capacidade de compreensão, e ele é um regulador do sono. Nós temos o nosso Passiflower para quadros de ansiedade, depressão, angústia, agitação, hipersensibilidade, os medos todos e síndrome do pânico. O Passiflower ele faz parte dessa linha incrível que é a linha fitoquântica. Mais puxão de orelha, conhecia seus pensamentos. Amidalite, ela aparece em emoções reprimidas, criatividade sufocada. Anorexia, ódio extremo de si mesmo. Apendicite, medo da vida, bloqueio do fluxo do que é bom. Arteriosclerose, resistência, recusa de se ver o bem. Artrite, crítica conservada por longo tempo. Asma, sentimento reprimido, choro contido. Bronquite, ambiente familiar inflamado, com gritos e discussões. Câncer, mágoa profunda, ódio, ressentimento, falta de amor próprio, falta de respeito, não é? Para consigo mesmo, e tristezas mantidas por muito tempo.
se a gente se lembrar o tempo todo de que as nossas células todas são funcionais, mas elas passam por um processo de replicagem o tempo todo. É como se você pegasse uma criança e mandasse ela para a escola sem lápis, papel e caneta, sem a lancheirinha, né? Sem os equipamentos para que ela se saísse bem naquela situação. Então, o câncer, ele não é uma crítica, pelo amor de Deus, né? É uma observação. O câncer, ele tem muito a ver com desamor, né? Falta de atenção, né, para conosco mesmo. Nós temos, então, o psicodrem. O psicodrem é muito importante em protocolos para neoplasias, não é? E também para detoxificar essas conexões neurais que estão entupidas por químicas, né? Os ansiolíticos todos, eles fazem um acúmulo muito grande de químico no nosso organismo. Então, o psicodrem, ele drena o emocional e as toxinas sinápticas. O Calmales, ele atua no sistema nervoso como relaxante, sedativo, crises emocionais, ansiedade, mania e qualquer tipo de descompensação, né, emocional. Lembrando que Centrales e Neurovit a gente indica para adultos e o Calmales, ele tem uma aceitação muito boa em crianças e adolescentes. Tá? Alum Percept, formação do alumínio e do cobalto, é uma composição genial, né? Distúrbios de memória, perturbação do sono. Você pega um livro, começa a ler, você tem que voltar porque você esqueceu que você leu, né? Então já é um sinal da necessidade de modulação com Alum Percept. Retardo intelectual do desenvolvimento, foco e para debelar monoideias. O glutac. Nós falamos lá, né, dos enterócitos, do sistema digestório do intestino, e o glutac ele é muito importante aí também, né? Mas ele ajuda na manutenção da conexão de processos energéticos e fisiológicos. E quando ocorrem rupturas de energia em vista de estados catabólicos e geradores de radicais livres, como infecções, cirurgia, trauma, queimadura, sistema imunológico baixo. E, interessante, o glutac, ele modula a microbiota, modulando a produção de serotonina e neurotransmissores, né? Ele ajuda a manter a integridade física das paredes do sistema gastrointestinal, né? Harmoniza o tecido muscular e a síntese proteica, mantém a nossa imunidade lá para cima. Mais puxão de orelha. Policie seus pensamentos. A enxaqueca, raiva reprimida, pessoa perfeccionista, frigidez, medo, negação do prazer, gastrite, incerteza profunda, medo de condenação, hemorroidas, medo de prazos determinados, raiva do passado, não é? Insônia, medo, culpa, né? Auto-perdão, varizes, desencorajamento, sentir-se sobrecarregado, colesterol, medo de aceitar a alegria, derrame, resistência e rejeição à vida, diabetes, tristeza profunda, principalmente ligada a filhos ou qualquer membro da família, diarreia, medo, rejeição e fuga, dor de cabeça, autocrítica, falta de autovalorização. Não estamos falando do ego, muito pelo contrário. Nós estamos falando do ego. Autovalorização é o ego com aquela viseira de cavalo. Sabe que as viseiras de cavalo que usavam antigamente? Né? Então, a gente tem que manter o ego aqui nas redes. Então, tá? E pode ser útil. Né? Dor nos joelhos, medo de começar, medo de ir em frente. O Clarencevich, ele é muito importante dentro desse assunto todo que nós estamos falando. Né? Ele vai promover uma conexão equilibrada entre mente e corpo. Ele, olha que interessante, ele tem três tipos de magnésio, especial o taurato, possui grande afinidade pelo tecido cerebral e ele auxilia na manutenção e redução de muitos males que atingem a humanidade. Então, Clarencevich,
para devolver a nossa clareza mental. Ele não é um vibracional, né? Ele é um nutracêutico fabricado com energia, né? Ele tem informações tanto pontuais, físicas, não é? Como indução vibracional para que as células tenham uma excelente captação. Vitalzen, Totalis e Multicatal, eles vão promover equilíbrio físico, emocional e neurológico. Não tem como, sabe? Nós precisamos... Eu já comentei isso aqui com vocês, que existem os grandes inimigos, que é o descontrole mental, que é o ego, não é? Mas existe também a carência de minerais, de vitaminas, né? Que tem uma relevância muito grande. Então, aí nós vemos a importância do Vitalzen. Ele é uma composição específica para o cérebro. Nós vemos a importância do Totalis, que tem 100% que o nosso organismo precisa para ter uma resposta homeostática perfeita, incluindo psicológica e emocional. E o Multicatal, que também é um nutracêutico de muito rápida captação, entendeu? Ele é legal porque ele tem sachê, você pode levar dentro da bolsa. Miguel está querendo dizer, então, que Vitalzen, Totalis, Multicatal e outros nutracêuticos fazem parte do protocolo para depressão, né? Para síndrome do pânico. Nossa, mãe, como faz? Né? Tanto é que o cromo, né, e o zinco, que são oligoelementos, eles são indicados para caso de síndrome do pânico, não é? Para caso de depressão. Por quê? Porque eles têm a sua função específica nesses casos. Sendo assim, as vitaminas são essenciais para melhorar o quadro depressivo. As vitaminas do complexo B, por exemplo, vocês se lembram que os médicos lá da década de 80, de 90, eles não conversavam muito. Você chegava lá com depressão, com tristeza, né? Ele passava o complexo B. Melhora a agilidade mental e também mantém o seu funcionamento adequado. Lembrando que tem tudo isso em equilíbrio, 100% do que nós precisamos em 4 cápsulas do total. A vitamina C, que é o ácido ascórbico, também é chamada de vitamina do bom humor, está lá no Totalis em equilíbrio, essencial para acabar com a depressão. A sua carência leva à fadiga e a uma sensação de tristeza. Temos a vitamina E, que é o tocoferol, que vai ajudar o organismo a recuperar o estresse físico e emocional, entre outras coisas, né? O tocoferol está profundamente ligado também a uma modulação da replicagem celular, evitando, inclusive, o câncer. Os aminoácidos são componentes das proteínas e se comportam como verdadeiros antidepressivos naturais. O triptofano é essencial para o cérebro produzir a serotonina e reduz a ansiedade e a tensão. Lembrando que o nutrissono ele tem uma predisposição para modular o triptofano e, consequentemente, modular a produção da serotonina. Temos aí um gráfico percentual de relevância das doenças psicossomáticas. Então, isso é uma pesquisa mundial, viu? Doenças e transtornos associados ao estresse. Olha que coisa doida, né? A quantidade aí de pessoas que sofrem ou sofreram de gastrite, né? Pânico, depressão e aqui ansiedade. Reiterando e lembrando para todos vocês que nós não conseguiremos sucesso em processo para depressão, principalmente processo para ansiedade, se a gente não tirar açúcar, café, álcool e carboidratos simples. Nós vamos ter dificuldade para debelar isso aí. Ah, mas a pessoa não quer parar com isso de jeito nenhum. Então, você coloca dentro do protocolo cromo e manda ela tomar o cromo diferente, de 3 a 4 vezes por dia. Porque uma pessoa com ansiedade, que ela come doce direto, ela bebe refrigerante, ela bebe café, ela come pilão, ela come macarronada, ela está alimentando, não é? O combustível básico da ansiedade, que é esse descontrole endócrino metabólico, né? Através desse excesso de glicose que ela está ingerindo. Policie seus pensamentos um pouco mais. Labirintite, medo de não estar no controle. Meningite, tumulto interior, falta de apoio. Nódulos, ressentimento, frustração, o ego ferido. A pele, individualidade ameaçada. E não aceitar a si mesmo. Já falamos sobre isso, né? Pneumonia, desespero, cansaço da vida, pressão alta,
problema emocional duradouro e não resolvido, né? Vai criar uma disfunção também lá nas glândulas adrenais. Pressão baixa, falta de amor quando criança ou derrotismo, prisão de ventre, preso ao passado, medo de não ter dinheiro suficiente para sobreviver, pulmões, medo de absorver a vida. Lembra que eu falei? Vamos fazer meditação, observando a respiração. Esses 10 minutos, né? E a gente fizer meditação através da respiração, apesar da fofoca da mente, ela vai ficar lá se atormentando, né? No primeiro dia, você vai saber que se você tiver um controle sobre a sua respiração, no mínimo aí por uns 10 minutos, você vai oxigenar principalmente o cérebro, vai te trazer mais clareza, né? Quistos, alimentar mágoa, falsa evolução, resfriados, confusão mental, desordem, mágoas, reumatismo, a pessoa que se acha vítima, falta de amor e amargura, rinite alérgica, congestão emocional, culpa, crença de perseguição, os rins, medo de crítica, qualquer tipo de medo do fracasso, desapontamento. Corretor distônico, ele é a nossa ponte segura, não é? O corretor distônico, nessa busca por um equilíbrio psicológico e emocional. Nós indicamos o corretor distônico para sintomas característicos da diátese 3, mas se você pensar no corretor distônico como um modulador do sistema nervoso autônomo, não é? Principalmente para pessoas que apresentam quadros depressivos e alterações neurovegetativas, a gente vai ver que ele pode ser útil para todos nós, né? 70% da humanidade sofre, né, de transtornos de conversão. É por isso que a gente fala muito no Joel Quantique, que ele breca essas situações, te dando um presentinho na hora, entendeu? Ah, que tristeza, né? A vaca foi para o brejo, né? O bezerro vai morrer, não sei o quê. Aí o Joel Quantique fala, mas tem uma coisa boa acontecendo aqui, você não pode esquecer disso, você não pode desfocar das coisas boas da vida. Isso, se os nossos receptores CB1 e CB2 estiverem desbloqueados, né? Corredor distônico é altamente indicado para transtornos psicológicos e egóicos. Obviamente, inclui sistema cardiovascular, gastrointestinal, respiratório, urogenital. O pessoal que fez citologia aqui na sala sabe que nós conseguimos ver essas situações através da foto da íris, né? E ele é um bom indicativo para comorbidades. A gente já sabe disso, né? A característica do corretor distônico é trazer de volta a percepção da pessoa para a realidade, não é? Você está sentindo uma dor, então você vai lá fazer o exame, você vai encontrar um motivo, não é? Não adianta você ficar procurando cabelo em ovo, não é? Porque você sabe que você já tem uma tendência para somatizar desde sempre. Culpa, tem que pôr ela na cadeia porque ela é culpada de se trazer tanto mal? Não. Ela não tem receptores para cobalto. Então, nós vamos fazer a correção do terreno biológico e vamos dar o corretor distônico, né? Corretor distônico, trauma vítico, Joel Quantique, centralis, consciência, tinha que ser colocado, né, na nossa caixa d'água, literalmente, ou na caixa d'água da prefeitura, né? Fazer um pool. Eu já fiz algumas artes nesse sentido aí, mas é melhor a gente deixar para lá. Nós vamos chamar o Miguel de Doido. Corretor anérgico. Ele é indicado também para quadros de alergia, convalescença, depressão, falta de vitalidade, aquelas infecções recidivantes que vão em volta, quadros mórbidos associados à diminuição marcante do nosso estado de saúde geral, traumatismos psíquicos, transtornos familiares como morte familiar e etc. Lembrando que o corretor anérgico talvez seja, né, ao lado do Midrix, o que nós temos de melhor para modular a nossa imunidade. Tá bom? Imunidade em baixa, né, é um sinal de distúrbio psíquico também em disfunção. O corretor anérgico pode nos ajudar. Então, esse tipo de quadro de significados das doenças emocionais é uma saída para a cura. Se eu estou sentindo dor de cabeça, por exemplo, eu vou avaliar se eu não estou me criticando muito.
Se é verdade que eu estou me criticando demais, então eu vou tentar parar de me criticar tanto para que essa dor de cabeça cesse. Se eu estou com o intestino preso, é porque eu tenho que resolver algum problema que está preso ali, né? Se resolver o problema, o intestino volta a funcionar normalmente, né? E eu reitero, a cura de base para tudo isso é Giocontic e consciência. Seriam todas as doenças psicossomáticas? Deixa eu fazer uma ressalva aqui. Cura de base com Giocontic e consciência. Nós precisamos de outros quânticos desse protocolo. Mesmo porque cada caso é um caso, não é? Eu acho que a troca de protocolos ela é muito importante, mas nós não podemos padronizar porque a gente não trabalha com alopatia, a gente trabalha com frequência e vibração, a gente trabalha com informação, entendeu? Então, vamos modular os nossos protocolos para problemas emocionais a partir de Giocontic, consciência e todos os outros, né? Seriam todas as doenças psicossomáticas? Até hoje, a medicina só descobriu o funcionamento de talvez 3% do cérebro. E quanto mais avançam os conhecimentos da filosofia, da neurologia e da neuropsiquiatria, mais e mais se comprova a estreita correlação entre nossa vida emocional e o nosso corpo. A tendência médica, contudo, é de se fazer uma abordagem somatopsíquica e não psicossomática da nossa saúde e doença. Um exemplo clássico para isso são as doenças genéticas, né? Que elas acometem geralmente as pessoas que ficam na expectativa. Então, o meu pai ele teve AVC, meu avô teve câncer de próstata, não é? Então, eu tenho que esperar chegar a minha hora. Isso aí é um barco furado, o barco vai afundar, vai entrar água, não vai dar certo. Porque as doenças genéticas também, elas precisam de um start psicológico, psicológico e emocional, uma perspectiva negativa de que aquilo vai acontecer comigo, porque um parente meu teve aquela deficiência. Vamos limpar isso aí, porque essas informações genéticas representam apenas 2% da nossa genética total. E nós sabemos que 98% do nosso livro genético ele é epigenético, né? Ele não está em nós. Então, nós temos aí quase que uma totalidade de oportunidades, né? De calar essas informações patológicas genéticas todas, sejam elas quais forem. Então, acabamos de falar sobre isso, né? Terapia vibracional é uma abordagem epigenética. Como assim? Ela é uma abordagem epigenética porque a informação vibracional, né, do cérebro, do coração, do magnésio, a informação vibracional do ferro, do zinco, do selênio, elas estão disponíveis no ambiente. É feita uma leitura vibracional via essa interface fantástica que parece ficção científica ou mais incrível ainda, chamada membrana celular. É por isso que funciona a correção de terreno biológico. Você fica pingando ali a diátese 3 embaixo da língua durante 3 meses, você vai obedecer o processo de replicagem, não é? E todo aquele processo de somatização vai ficar para trás. Então, a epigenética, já falamos muito sobre ela, vocês sabem o que é, são as modificações do genoma que são herdadas pelas próximas gerações, mas olha que incrível, elas não estão escritas no DNA. Tem uma terapeuta amiga nossa aqui de Batatais, e ela adotou 2 crianças, uma menina e um menino. E já se passaram, eu acredito que 5, 6 anos. De vez em quando ela manda as fotos para mim. As 2 crianças são extremamente parecidas com ela e com o esposo. E o menino, ele tem os mesmos cacuetes, como colocar a mãozinha para trás, que o avô paterno tinha, sendo que ele nunca teve contato com o avô.
informações genéticas que podem ser compartilhadas, né? Essa questão aí do psicológico e do emocional, tomar conta dos pensamentos, tomar conta das expectativas de vida. Se a gente não dominar os nossos pensamentos, a gente vai ficar exposto a uma situação chamada relógio biológico, que é muito explicado pela psicogenealogia. Olha que coisa doida. Repetir padrões familiares. Eu já contei essa história para vocês, vou contar de novo, né? Do Brandon Lee, que é filho do Bruce Lee, que ele morreu, ele levou um tiro no set de filmagem, do Brandon Lee, numa cena do filme O Corvo, e ele morreu porque o revólver, de brincadeirinha, tinha uma arma de verdade. Acontece que o pai dele, Bruce Lee, ele morreu em um set de filmagem, vários anos antes, numa cena em que ele levava um tiro e ele teve um AVC durante a filmagem. Nós vemos o caso da cantora Whitney Houston e da filha dela. A Whitney Houston, infelizmente, uma voz maravilhosa, né? Ela morreu de overdose de cocaína dentro de uma banheira. A filha, poucos anos depois, também morreu de overdose de cocaína dentro de uma banheira. Essa questão aí da psicogenealogia, ela é muito séria, né? Quem já trabalhou com constelação familiar sabe disso. Respeito, gratidão, né? Reverência a todos os antepassados, mas eu estou aqui para fazer a minha história. Eu estou aqui para aprimorar a nossa história familiar, né? Então, não há necessidade de passar por nada disso, se a gente prestar atenção no pensamento. Nós temos aí uma evidência científica. Quem trabalha com iridologia, quem fez o nosso curso de iridologia sabe disso, né? Manchas rasas, né, que antes eram chamados de psoras, são um exemplo de como o nosso corpo se manifesta e nos pede socorro, né? Então, o ambiente ele cala ou aflora informações epigenéticas. Eu fiquei encantado quando eu vi isso aqui alguns anos atrás. Foi uma reportagem atual, né? Deve ter uns 10 anos atrás ou menos. Foi publicada na Revista Científica América Brasil, número 19, ano 2. Então, nós estávamos no evento da Fisioquântica lá no Maxud Plaza, e eu mostrei essa foto do professor Celso Batella, que é o nosso grande mestre de iridologia no Brasil. Eu falei, olha isso, professor, mancha psórica. Essas manchas mais claras, parece que estão na beira de um lago, é uma indicação de que a pessoa está sofrendo algum tipo de conflito ou pressão, né? No relacionamento, na família, no trabalho, e literalmente é um pedido de socorro. Anéis de tensão, nós vemos aí também o corpo falando através da iridologia. Esses anéis de tensão aqui, eles denotam monoideias, uma mente tagarela, né? A mente da pessoa é inimiga dela mesma, olha só. 2 anéis de tensão completo, 2 problemas fortes, antigos, estabelecidos, e aqui, consequentemente, um câncer de próstata, 2 tumores provocados por essa situação psicológica e emocional. Quem já fez iridologia sabe que isso aí está um caos, né? Disbiose, metástase, e quando os anéis de tensão chegam nessa situação, é porque o sofrimento ou carga alostática, que nós aprendemos o que é isso, já foi longe demais, né? Então, prevenindo a ansiedade através de algumas poucas recomendações. Evitar a cafeína sob qualquer forma, estamos falando de dificuldade psicológica, emocional, estamos falando de psicologia, tá? Não consumir açúcar branco nem alimentos muito doces, diminuir carboidratos e não consumir medicamentos que você ouviu falar que é bom. Por quê? Porque ele vai ter um efeito colateral, né? E, de repente, você não vai receber os benefícios que o outro organismo recebeu. Lembrando, de novo, que saiu uma pesquisa recente dizendo que o excesso do consumo de açúcar
e carboidratos simples que viram açúcar correndo e vai para o sangue, né? Que é o caso do arroz branco, que é o caso do trigo. São precursores. Olha que coisa doida. Alzheimer e Parkinson também, e demência na terceira idade. Recomendações para se evitar vícios graves de pensamento, né? Embora alguns pensamentos automáticos sejam verdadeiros, a maioria é falso ou apenas possui alguma parcela de verdade. Os erros mais típicos do pensamento são catastrofização, né? Terminar esse relacionamento, sair desse serviço vai ser o meu fim. Raciocínio emocional, né? Eu penso que algo deve ser verdade porque está sentindo, né? Ou se eu estou sentindo, né? Que isso está acontecendo, isso vai acontecer. É um raciocínio emocional errado. Polarização, também chamada de pensamento tudo ou nada ou dicotômico, tipo, se eu não fizer sempre tudo certo, então eu sou um fracassado, ninguém gosta de mim. Lembrando que não existe uma forma correta de fazer as coisas. Se você for amoroso e responsável, o seu jeito de fazer as coisas é o jeito certo de se fazer. Tá? Não existe receita para a vida. Não existe bula. Adivinhação, não é? Meu projeto não vai ser aprovado, eu não vou me divertir nessa viagem, esse namoro não vai dar certo, né? É uma forma de você trazer estresse, né, para o seu dia a dia. Leitura mental, né? Presumir que sabe o que os outros estão pensando, sem ter evidência para isso e desconsiderando outras possibilidades. Exemplos. Ele acha que não fui adequada e ela está entediada de conversar comigo, e se o Miguel falar mais um pouco eu vou dormir, né? Eu já parei com isso, entendeu? Nas aulas presenciais, quando eu percebo que tem gente pescando, eu já transformo aqui no stand-up, lá começa todo mundo rir, ele acorda, perdeu a piada, fica irritado, mas fica lá ligado para ver se pinta outra, né? Vitimização, percebe-se como injustiçado e não compreendido, tipo, eu não terminei o trabalho, pois ela não me ajudou, ninguém sabe o que eu estou passando, a minha vida é um calvário, a minha vida daria um livro. Ok, as suas células todas estão escutando. Personalização, né? Assume-se toda a responsabilidade por situações negativas. Exemplo, o relacionamento terminou porque eu não sei manter um relacionamento, né? Meu chefe estava bravo, porque com certeza eu fiz alguma coisa errada e ele não estava com coragem de me falar. Desqualificação do positivo, exemplo. Eu fui bem naquela prova, mas eu dei sorte, né? As pessoas são legais comigo não porque elas gostam de mim, mas porque elas estão tentando se enquadrar numa situação social de aceitar as pessoas. Olha, tudo isso aí que nós discorremos significa falta de amor próprio, né? Falta de consciência, falta de Ocontic, falta de neurotóxico, falta de centrales, falta de calmares, né? Falta de ajudar o corpo através de uma modulação mental e dos quânticos. Então, as terapias complementares vibracionais, onde entram nisso tudo, né? Ouse buscar outras técnicas terapeutas no processo de recuperação e aprovadas pela Organização Mundial de Saúde, que hoje são quase que a totalidade, né? Principalmente a nossa, né? Que é a terapia vibracional do Florais. Destacamos a terapia vibracional quântica, a constelação familiar, a yoga, meditação, acupuntura, shiatsu, terapia com florais, reflexoterapia, barra de ácids e etc. Né? Via de regra, as terapias complementares estão voltadas para o bem-estar do indivíduo, encarando e respeitando a totalidade desse indivíduo. Estava comentando com a Carol agora mesmo, né, 2 horas atrás, que nós somos entusiastas por aquilo que a gente faz, não é? Eu como pesquisador, como palestrante, vocês como pesquisadores, não é? Como terapeutas, né? Então nós estamos sem ter sido nosso objetivo primeiro, nós já mudamos o perfil do terapeuta no Brasil, né? Os terapeutas hoje, principalmente os terapeutas da nossa família quântica, eu tenho muito orgulho de falar isso, nós somos ouvidos pelos profissionais mais antigos, pelos médicos, né? Pelos professores. Teve uma turma nossa, uma das últimas turmas de Ribeirão Preto, que tinha um casal muito bonitinho, um casal de docentes de neurologia
da USP. Eu fiquei tão feliz com aquilo, né? Aí o ego da gente já fala, nossa, mas você é o cara, né? Aí a consciência fala assim, isso. Você que não toma cuidado com o que você fala nessa sala, não, você vai ver só. O que vai virar com a sua carreira. Entendeu? Então, gratidão, né? Gratidão pelo fato da gente ter tanta resiliência, porque terapeuta sempre foi mais difícil e complicado, né? Mas a gente fazer parte de uma equipe hoje do Laboratório Físico Quântico, onde existem médicos, cientistas e os terapeutas, né? E todo mundo agregando um pouquinho ali e fazendo da nossa família uma verdadeira revolução de cura, né? De conforto, de amor e de sabedoria. Então, essa integração corpo, mente e espírito proporciona conforto, autoconhecimento e, consequentemente, autocontrole. A nossa eterna briga, mas daqui para frente, a nossa presença, como diz o Eckhart Tolle, né? Que a nossa presença saiba modular entre o eu e o nós, a separação e a busca pela unidade, pela unicidade, a culpa pela compreensão, o ressentimento pelo perdão, o orgulho pelo amor, a reclamação pela gratidão. Ah, isso aqui não deu certo, mas, meu Deus do céu, eu vou passar um ano agradecendo tudo que deu certo na minha vida. Não é? A frieza pela simpatia, né? O passado pelo presente e pelo futuro, o egoísmo pelo altruísmo e o fazer por ter e ser. Aliás, essa questão de passado, futuro e presente é uma percepção nossa aqui na Terra. Viu? Nossa. Sempre que a gente trabalha para a nossa evolução, né, física, moral e espiritual, nós estamos trazendo isso para um eterno presente. A gente é beneficiado imediatamente com isto. Porque para o universo, para o Criador e para Deus, a gente vive em um eterno presente. Mesmo quando a gente morre, a gente está guardado nas mãos de Deus. Tudo que a gente conquistou não será perdido. Então, eu costumo brincar, né? Se você tiver um quarto de hospital, o médico fala para você que você tem mais 3 dias, ó, gruda num livro lá e passa aqueles 3 dias aprendendo alguma coisa, né? O universo vai agradecer, viu? Gratidão é pura. Gratidão por tudo que a gente conquistou, gratidão por tudo que a gente vai conquistar, mas principalmente, basicamente, gratidão pela nossa interação. Né? No meu caso, pela caridade de vocês me ouvirem tanto, né? E isso para mim é um presente muito grande. Uma boa noite.